Então, bem-vindos. Hoje, 15 de setembro, turma da Probabilidade Estatística 31, fazendo aquele cabeçalho do documento só para a gente ter certeza do dia, né? Se não fosse isso... Então, a pergunta dos colegas aqui bastante pertinente. Tá? Aliás, eu devia ter colocado... Comigo eu tinha um negócio que estava pendente aqui nessas últimas horas. Eu vou colocar online formulário da aula presencial. Da mesma forma que a gente fez da outra vez, eu vou publicar um pequeno formuláriozinho. Vou avisar lá nos avisos do Moodle, para você só dizer assim, bota o nome e matrícula para quem tiver interesse em participar. Tá? Então, creio que não vai lotar a sala, mas é bom a gente ter aí um controle. Tá? Então, conforme perguntado, hoje, dia 15, a gente deve falar um pouquinho das variáveis aleatórias. A aula passada eu dei uma reforçada em probabilidade condicional e teorema de Bayes, que eu achei que estava precisando. Claro, eu começo com dúvidas e tal, e as distribuições de probabilidades especiais eu deixo para a aula presencial da quarta-feira. Tá? Então, aula presencial número 2, ou segundo bloco, né? Vai ter só uma aula, que é a quarta-feira, porque segunda é feriado. Tá? Então, obrigado aí pelo lembrete. Eusébio, bem-vindo. Avise aí se está tudo funcionando bem. Qualquer coisa, prenda o grito. Muito bem, pessoal. Então, a ideia é a gente hoje falar desse tópico chamado variáveis aleatórias. Né? E aí eu vou mostrar aí umas definições para vocês, né? Que são importantes na hora da gente fazer aplicações. Né? Não é, se a gente não tiver que é o meu controle das aulas presenciais e avaliações. Se não tiver essa planilha aqui, eu vou vender coco na praia. Muito bem. Então, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Aqui. Então, eu publiquei hoje à tarde, pessoal. Peço desculpas pela demora, mas eu atualizei hoje todas os PDFs das minhas 7 turmas. Eu estava em débito com todas. Então, esse PDF aqui pintou de tarde aí para vocês. Que foi o que nós vimos, então, na aula de segunda-feira. Né? Então, basicamente, eu mostrei os meandros um pouco mais teóricos da coisa. Tá? E assim, pessoal, eu preciso que vocês vão acompanhando, né? Tentem fazer os exercícios, os exemplos, façam as leituras. Eu sei que dá trabalho, mas assim, nós estamos aqui para isso. Né? Pensem que vocês dificilmente vão estudar nesse nível de profundidade esse assunto. Não que não possam, mas assim, salvo o colega que é da ciência de dados, o resto geralmente vai fazer um uso mais restrito, mas não, aplicação, não vai ficar abrindo conjunto, intersecção. Então aproveitem o embalo para pegar o máximo de manha possível nesse linguajar, né, que é tão importante. Fizemos uns exercícios, desculpem aqui o risco, né? Ao vivo é isso aí. E aí fizemos uns exercícios do Stewart, um exercício do Stewart, famoso, urna e moeda, isso aí é a cara desses exercícios. Né? Então, começo perguntando, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Lembrando que eu deixei aí um monte de exercícios do Stewart da sessão 1.6 para vocês tentarem fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa da sessão, dos exercícios? Tudo certo? Todo mundo é fã do Naturale, né? Eu adoro isso. Então, nenhuma dúvida sobre os exercícios? Tá bom. Então, vamos às variáveis aleatórias. Opa, desculpem, tem um chat aqui. O Márcio, não, pô, é o primeiro que eu ouço dizer que não gosta do natural. Não, tudo bem, pô. Seria do marrom se não fosse o verde. O Gustavo deu boa noite. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. Ah,
Eu vi as notas lá já, professor. Valeu. Exatamente isso que eu ia dizer. Obrigado pelo... Eu publiquei as notas, pessoal. A demora foi... Deixa eu ver, o Nicolas não está aí, né? Não está aí o Nicolas. Acho que não. Bom, pessoal, se vocês falarem com o Nicolas, peçam a gentileza para ele abrir o e-mail institucional dele, que se ele não me mandar até hoje, eu vou publicar. As correções também estão prontas. Eu não publiquei porque o arquivo que o Nicolas mandou tá corrompido. Eu não consegui abrir o PDF. Então, não pude corrigir. Então, ele ficou com 0. Se puderem me ajudar a avisar ele só me mandar o arquivo de novo, eu agradeço. Né? Vamos lá, agora tu me pegou. Peraí, deixa eu só verificar o nome dele aqui. Obrigado aí pelo apoio. Deixa eu ver. Eu tiro a tela, descompartilho porque tem nota. Tudo, pessoal. É o Nicolas Fernando Muniz Nunes. Nicolas Fernando Muniz Nunes. Se puderem me ajudar. Henrique está dizendo que enviou. Henrique, pode ser que eu tenha me enganado, tá? O NC é quando eu não recebi o trabalho, tá? Henrique, me faz uma gentileza. Manda o trabalho por e-mail, por favor. Posso eu ter me passado aqui, mas em princípio eu faço um download só, vem tudo do Moodle, eu jogo tudo numa pasta, mas eu posso ter me atrapalhado, pessoal. Assim, o volume de coisas, eu posso ter deixado escapar alguma coisa, então me façam... Se alguém ficou com NC não compareceu, claro que é esquisito no online, né? Mas é um código típico de quando o aluno falta a prova. Então, é diferente de um 0 que o cara foi lá, tentou fazer e tirou 0. O NC, ele simplesmente não compareceu. Então, por gentileza, se alguém ficou com NC e enviou, me mandem por e-mail, tá? E possivelmente a falha é minha, mas é estranho porque o Moodle ele meio que gerencia isso. Mas, pessoal, problemas de computador é o que mais temos para resolver na nossa época aqui. Então, tudo certo. Então, confiram lá as notas e eu publico as correções amanhã ou sexta-feira. Assim. De preferência, se conseguirem falar comigo. Assim, eu vou tentar amanhã falar com a secretaria do curso para ver se entra em contato por telefone, porque o e-mail ele não está abrindo. Mas, assim, eu estou indo além do que eu precisaria. Né? Vocês são obrigados, no sentido de que, se vocês querem ter uma informação, né, oficial e correta, tem que abrir o e-mail. Não pode ficar uma semana sem abrir o e-mail de vocês. Né? Vocês vão perder um monte de coisa. Tá bom. Então é isso. Professor, tá no Moodle? O que é? As notas. As notas estão no sistema de atas. Vocês devem ver no aplicativo. Tá, pelo aplicativo. Tá, obrigado. Mas a correção, Eusébio, que era o que eu estava comentando, eu ainda não publiquei. Está tudo corrigido, com nota, comentário. Só que eu não quero publicar antes de corrigir o trabalho do colega, o Nicolas. Mas eu não estou conseguindo contato com ele e o arquivo que ele me mandou está corrompido. Então, sim. Se eu publicar a correção, aí perde a graça. Né? Sim. Copia a correção e me manda. Não que ele vá fazer. Aí tirou totalmente o sentido da coisa. Bom. É por isso que eu já fiz já em papel e caneta e não dá problema. Contigo, Gustavo, eu também. Esses trabalhos, para mim, é papel, caneta, tirar foto, ver se está bom na tela e segue a vida. Muito bem. Então, agora é isso que eu não queria. Depois eu boto uma tarja aqui. Né? O YouTube tem isso, né? A gente pode borrar a tela. Né? Então, maravilha. Então, fizemos exercícios, ninguém tem dúvida. Mais uma chance, ninguém vai perguntar nada aí do exercício, tá? Tudo certo? Maravilha. Então, o tópico da aula de hoje são as variáveis aleatórias, em especial discretas. Né? Mas eu já vou dar um panorama geral para vocês. Vamos falar um pouquinho de alguns outros detalhes. Então, cá estamos nós, na nossa apostila de sempre. E no capítulo 3,
nós então discutimos um pouquinho de teoria dos conjuntos, que a aula passada foi, foi rock and roll, aí o que se usou aí de noções de conjunto, intersecção, união, disjunto, partição, tal. Depois fizemos umas definições básicas, o que é experimento aleatório, o que é espaço amostral, evento, e por fim, probabilidade. Falamos das propriedades da probabilidade, que são algumas regrinhas que, se a gente seguir, as coisas devem funcionar bem dali para frente, e se a gente violar essas regrinhas, a gente pode terminar com coisas inconsistentes, incoerentes. Falamos da probabilidade condicional, que foi o nosso último tópico, cujo ponto alto é o teorema de Bayes, que é um jeito mais, eu ia dizer simplificado, mas ele é um jeito mais facilitado de aplicação da probabilidade condicional. Que vocês quebram aquela probabilidade do B no denominador em uma soma de vários pedacinhos. Isso facilita muito a nossa vida. E na última aula eu fiquei um pouco mais focado na seção 3.5, que é falar um pouquinho dos teoremas. Por que o teorema de Bayes tem aquela construção? E eu me ative a isso pelo seguinte, porque matematicamente não é um negócio muito complicado. Não estou dizendo que é uma barbada, mas não é um negócio assim, uau, do outro mundo. Então eu achei que valia a gente aproveitar para azeitar esse linguajar matemático que eu acho que às vezes falta na hora de discutir problemas e tudo mais. Muito bem. E aí, então, estamos na seção 3.6, variáveis aleatórias discretas, que é o tópico da aula de hoje. Então, pessoal, sem mais delongas, o que é uma variável aleatória? Né? Uma variável aleatória, ela é uma transformação do espaço amostral de vocês, aquele ômega, em algo que seja numérico. Ponto. Isso é uma variável aleatória. Então, qual é a utilidade, né, de uma variável aleatória? Ora, pensem que vocês podem pegar qualquer experimento aleatório, lançar moedas, lançar dados, observar alturas de pessoas, não importa o que vocês estiverem fazendo. E vocês conseguem, através de vamos chamar de uma pergunta esperta, vamos colocar nesses termos, né? Vocês conseguem transformar esse espaço amostral, geralmente chato, trabalhoso de construir, de trabalhar com ele, em um conjunto que são só números. E lembrem que na classificação das variáveis, lá do capítulo 2, o número era a coisa que tinha maior grau de informação. Puxa vida, vocês pegam lá uma sequência de caras e coroas e traduzem isso para um número, isso facilita muito a forma de vocês operarem, né? Então, a variável aleatória, né, é uma variável que nem aquelas que a gente rotulou, mas ela é uma variável construída, ela é planejada para facilitar as nossas contas. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que vocês ganham um número que tem assim, como se fossem uns tentáculos lá na parte de probabilidade, lá na parte do espaço amostral, e vocês ganham de presente com esses números que vocês estão inventando toda a teoria de probabilidade apoiando a decisão técnica de vocês. Então, deixa de ser simplesmente uns números com uns achismos, não. Tem uma motivação, tem um embasamento teórico bem legal. Então, isso dá um pouco mais de flexibilidade e vocês ganham ferramentas já prontas para atacar os problemas de vocês. Muito bem. De maneira um pouquinho mais formal, uma variável aleatória, então, só para vocês, espera que eu não estou conseguindo dar o zoom. Agora foi. Então, uma variável aleatória, em itálico, para vocês lembrarem que é uma definição a ser lembrada, é uma transformação, ou seja, uma função do ômega no Rn. O que eu estou dizendo aqui? O ômega é o espaço amostral. É o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Isso é o ômega. E esse ômega ele vai ser transformado, através de uma pergunta esperta, já vou dar um exemplo para vocês, em um conjunto numérico, nos reais. E o que esse n significa aqui? Significa que vocês têm dimensão n. Né? Então, se vocês tiverem uma tripa de números, que é o caso aqui desse exemplo 320, que eu já vou ler com vocês,
Esse conjunto aqui é formado por 2, 3, 4, 5 até 12. Né? Isso aqui é um exemplo do R1, né? Porque vocês têm números, né, em uma única dimensão. Se vocês tiverem pares ordenados, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo. O clássico exemplo do... Pô, tá longe esse exemplo. Aqui, o clássico exemplo de lançamento de 2 dados, esse cara aqui, este ômega, está no R2, porque vocês têm pares ordenados, vocês têm uma posição X e uma Y que vai orientar vocês em que... Não, agora uma dupla de valores que vocês estão observando. Então, esse Rn aqui, desculpem as idas e vindas, mas não está fácil de navegar aqui. Né? Essa transformação ela não está limitada ao R1, R2, é qualquer que seja a dimensão que vocês estiverem trabalhando. Então, é bem geral a definição. Então, no final das contas, a gente vai pegar aquele espaço amostral e transformar uma coisa numérica. Esse é o grande lance da variável aleatória. E quando a gente faz isso, quando a gente sai do espaço amostral e vai para um espaço numérico, o conjunto dos elementos que a gente cria é chamado de R de X, também conhecido como contradomínio. Tá? É como se fosse um espaço amostral numérico, até coloquei entre aspas ali, por favor, leiam com as aspas sempre. Tá? Então vamos a um exemplo para a coisa ficar um pouquinho mais amigável. Então, considere o espaço amostral definido no exemplo 3.12, aquele do dado que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o exemplo 3.20, eu já vou aumentar aqui a tela, só um segundo. Esse exemplo aqui, deixa eu só destacar. Me digam se vocês estão enxergando a folha grande e tal. Né? A gente deixa umas coresinhas aqui. Né? Tudo bem? Está dando para enxergar tranquila a folha? Não. Não está dando. Eu dei 2 cliques ali, dá para ver a folha dele. Tá. Botem na visualização orador. Agora foi. Foi? Maravilha. Então, no exemplo 3.20, ele retoma do exemplo 3.12 o quê? O espaço amostral, aquele que agora eu vou escrever resumidamente. O par ordenado 1, 2, 1, pontinhos, até o 6, 6. Todas as 36 possibilidades do lançamento de 2 dados, ou de um dado 2 vezes. Né? Então, esse cara aqui é o nosso espaço amostral. E do exemplo 3.20, a gente vai inventar uma variável aleatória, é isso que eu estou tentando desmistificar, é mais simples do que parece num primeiro momento. Eu vou criar uma variável aleatória que eu vou chamar de x, porque me veio a calhar esse nome, que vai ser a soma dos pontos. Então, o que eu estou indicando para vocês? Eu agora vou sair desse espaço amostral, né? Tem vários pares ordenados de pontos de dados, né? Possíveis resultados aí, né? E eu estou interessado não mais no ponto individual, mas sim na soma desses caras aqui. Como a soma é um número, eu posso pensar que esse x é uma variável aleatória. Eu vou vir lá do espaço amostral e vou construir um espaço numérico chamado contradomínio, que eu vou chamar de R de x, que vai ser um conjunto de todos os possíveis valores desta variável aleatória. Então, vamos lá. Qual é a menor soma dos pontos possível no caso de lançamento de 2 dados? Enquete. 2. 2, sem dúvida. Quando acontece 1, né? Então, 2, depois pode acontecer um 2, 1 ou um 2, dá 3, 4 pontinhos, até 12, que é a máxima soma, quando a gente, então, tem 6 nos 2 dados. Né? Então, esse é o meu contradomínio. E o que mais que eu sei? Eu sei que essa notação aqui, R de x entre barrinhas, não é módulo, tá, pessoal? Porque o R de x é um conjunto. Então, quando a gente bota
barrinhas em torno de um conjunto, a gente tá perguntando quantos elementos tem esse conjunto aqui. A gente chama isso de cardinalidade. Cardinalidade. Está escrito lá na minha revisão de teoria dos conjuntos que eu pedi para vocês lerem. Mas eu não falei isso porque eu fiz só os pontos mais importantes. Então, a cardinalidade desse conjunto aqui é 11, porque o R de x tem 11 elementos. É só vocês contarem que vocês vão ver que são 11. Como esse 11 é menor do que infinito, eu então rotulo esta variável aleatória x como discreta, porque eu consigo saber quantos elementos existem nesse conjunto. Caso eu tivesse um conjunto que fosse, por exemplo, um intervalo nos reais, eu não consigo dizer quantos números estão naquele intervalo. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que ele tem infinitos elementos. E aí, nesse caso, a variável aleatória seria chamada de contínua, que é assunto para daqui umas 2 aulas. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Maravilha. Então, isso é uma variável aleatória. É fazer um pedido, uma pergunta especial que transforme o meu ômega em números. Fim. Tão simples quanto isso. Professor, Diga, Cassiano, fale. só para confirmar, aquelas barrinhas ali do lado do RX é só para indicar a cardinalidade. É o símbolo que eu estou usando para indicar o número de elementos daquele conjunto. Então, isso é importante aqui, porque se eu conseguir chegar a um número finito, então a variável aleatória é discreta. Se ele for infinito, então ela é contínua. É uma coisa importante para a gente definir aí o tipo de variável aleatória. Tudo bem? Tá bom. Então, do mesmo exemplo 3.12, eu deixo para vocês um exercício que é escrever o contradomínio de outras variáveis, que eu chamei de y, w e q, dei nomes arbitrários, né? Que seria a diferença dos pontos, o produto dos pontos e o quociente dos pontos. Tá? Então, esse é um exercício para vocês praticarem. Né? Mas, assim, era para ter aqui o link da resposta. Aqui. Mas lá no capítulo das soluções, eu acho que eu tenho isso aí descrito. Tá? Mas antes de ir lá olhar, tentem fazer. Tá? A sugestão é que vocês aproveitem o exercício para praticar, né, o que vocês estão aprendendo. Tá certo? Então, exercício para fazer no feriado. Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu acabei de mostrar para vocês como a gente pega o conjunto ômega e manipula ele para criar um novo conjunto chamado contradomínio, que vai ser só de números. É isso que a gente está fazendo até agora. E assim como a gente tinha o ômega lá, espaço amostral, e depois umas probabilidades associadas a cada elemento do espaço amostral, não vai ser diferente aqui. A gente criou um contradomínio e agora a gente vai ter que associar as probabilidades a cada ponto do contradomínio. Né? Então, vamos ler aqui esse comecinho. Seja x uma variável aleatória discreta, onde para cada ponto de R de x associa-se uma função massa de probabilidade ou distribuição de probabilidades P de x. Satisfazendo que P de x é maior ou igual a zero para todo x e que a soma desses P de x para todos os valores pertencentes ao conjunto contradomínio R de x tem que ser 1. Tá? Então, comentários sobre essa pequena introdução aqui. Primeiro, que a função massa vai ter a ver com massa, mas assim, de peso num particular ponto. Né? É isso que se chama função massa de probabilidade. E esse pezinho de x é a probabilidade de acontecer um particular valor x que seja um elemento de R de x. E a gente pode escrever isso também como probabilidade do x ser igual a x.
Então, essas coisas são equivalentes. O Pzinho de x é uma forma mais compacta de escrever. A probabilidade do x igual ao x é mais extenso e vai depender do caso, pode ser mais conveniente usar um ou outro. Na dúvida, a gente usa a notação mais compacta. Tá? Então, percebam que o x é a variável aleatória. O x é uma particular realização dessa variável aleatória. Ou seja, é um número que vocês foram lá e observaram. Né? Então, se for assim, o x for a soma dos pontos, como é o exemplo que eu estou dando para vocês aqui, o x é a particular soma de pontos que eu encontrei naquela execução. Se eu lancei o dado e deu 6, 6, por exemplo, esta realização é x igual a 12. Mas a variável aleatória x, ela vai assumir diversas outras somas que não só 12. Certo? E aqui vocês têm uns axiomas de Kolmogorov meio disfarçados, né? Satisfazendo que a probabilidade tem que ser maior ou igual a zero e que a soma dessas probabilidades tem que ser 1 ou 100%. Isso aqui é a segunda propriedade do Kolmogorov, ou o segundo axioma do Kolmogorov, que a soma do ômega tem que ser 1. Tá? Só que lá era do ômega. Aqui nós estamos falando do contradomínio. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Certo? Muito bem. Então, exemplo com números para a coisa ficar um pouquinho mais tranquila. Então, suponha 2 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada. Percebam que só nessa frase vocês já ganharam 2 informações muito importantes. Quais informações? Bom, são 2 lançamentos consecutivos de uma moeda, ou seja, eu estou descrevendo para vocês quem são os possíveis valores, só pode ser cara e coroa em cada um dos lançamentos. Tá? E a moeda é equilibrada, ou seja, vocês acabam de ganhar de presente a ideia ou a noção de que eu não dou preferência para nenhuma das faces. É o bom e velho 50% na jogada. Né? Uma suposição de equilíbrio. Então, isso é uma probabilidade axiomática e eu já falei isso para vocês lá desde o primeiro dia de aula. Então, se eu vou fazer esse experimento, dá para fazer o quê? Dá para dizer que o meu espaço amostral é o conjunto ômega que vai ser escrito por cara a cara, cara a coroa, coroa a cara ou coroa a coroa. É tudo que pode acontecer em 2 lançamentos de uma moeda. Né? Equilibrado. E o H vem do inglês head, que é cara, e T vem do inglês tail. Tail é cauda. É como se fosse cabeça e cauda. É assim que eles se referem, né, nos países que falam inglês, a cara e coroa na moeda. Head e tail. Né? E eu gosto mais porque são letras diferentes. Em português é cara e coroa, os dois com C. Geralmente nos textos de probabilidade em português do Brasil, né? Português de Portugal acho que também vai nessa linha. Utiliza-se C para cara e K para coroa. Né? C e K. É uma anotação usual. Mas eu prefiro H e T, questão de gosto. Então pode ser que nós estejamos interessados numa variável aleatória número de caras. Então essa é a minha variável aleatória do exemplo 321. Número de caras. Então deixa eu descompartilhar aqui com vocês. Né? Então, o exemplo 321 tem este espaço amostral, que descreve tudo o que pode acontecer em 2 lançamentos de uma moeda. Né? Então, e eu vou criar agora uma variável aleatória que eu chamei de número de caras. Joguinho da velha para mim é número D. Né? É um jeito compacto de escrever o número D. Número de caras nesses 2 lançamentos. Né? Aliás, deixa eu botar aqui, em 2 lançamentos. Então, como é que a gente cria esse conjunto, né, associado a esse x? Ora, R de x vai ser um conjunto, então ele vai abrir colchete, chaves, perdão. E aí eu pergunto para vocês, em 2 lançamentos de uma moeda, quais são os possíveis números de caras que nós temos, né, nessa situação? Enquete. Isso também. Oi?
2 também. Não, é só o 2. O 2 também faz parte desse conjunto. Mas eu posso ter 0. Se eu tiver coroa, coroa, eu só tenho 0 caras. Eu não observei caras. Então, a minha variável aleatória, número de caras em 2 lançamentos, é 0 se der coroa, coroa. Concorda? Mas eu posso ter uma cara. E essa uma cara acontece se der cara, coroa ou coroa, cara. E por fim, se eu tiver cara, cara, aqui eu tenho, então, as 2 caras que tu tinha comentado. Tá? Então, aqui está o nosso contradomínio R de X. Como a cardinalidade desse cara é 3, menor do que infinito, eu posso dizer que essa variável aleatória é discreta. Tipo a classificação que a gente fez lá no capítulo 2. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal, com exemplo? Ainda não acabou, mas me digam se vocês têm alguma dúvida até o presente ponto. O senhor pode explicar de novo o que é o R de X entre módulo? Claro que sim. Igual a 3, menor que mais infinito. Isso aqui é o que a gente chama de cardinalidade. Cardinalidade. É um nome bonito para dizer número de elementos. Só isso. Número de elementos. Então, quantos elementos existem no conjunto R de X? 1, 2, 3. Portanto, a cardinalidade de R de X, que a gente representa com barrinhas em volta do R de X, é igual a 3. Tudo bem até aqui? Sim. E o 3 é menor do que infinito. Porque, assim, claro, mas o infinito é uma referência muito importante. Se a gente tiver uma cardinalidade infinita, a variável aleatória, essa transformação aqui, número de caras que a gente está inventando, seria rotulada como contínua. Tá? Eu não dei nenhum exemplo de contínuo ainda, eu vou falar disso daqui umas 2 aulas. Tá? Entendi. Tá? Então, por isso que eu digo que ele é menor que infinito. Muito bem. E o que a gente quer fazer nesse exemplo? Qual é o objetivo mesmo do exemplo? É construir a distribuição de probabilidades do X, baseado no contradomínio. Então, eu vou montar esse cara fazendo o seguinte, eu quero calcular o Pzinho de 0, que é a probabilidade do X, número de caras, ser igual a 0. Eu vou querer calcular o Pzinho de 1, que é a probabilidade do número de caras X ser igual a 1. E ainda vou querer calcular P de 2, que é a probabilidade do X ser igual a 2. Então, como é que eu faço para obter essas probabilidades? Ora, eu contei para vocês que o contradomínio, cada elemento do contradomínio, ele está ligado com um ou mais elementos do meu espaço amostral. Por exemplo, o 0 está associado a coroa. Por quê? Porque quando dá 2 coroas eu tenho 0 cara. Então, quando eu pergunto a probabilidade do 0, ou seja, do número de caras ser igual a 0, equivale a perguntar a probabilidade do evento que deu origem a esse cara. Então, é a probabilidade do evento coroa. Percebam que eu coloquei ali entre colchetes. Né? E quando é que acontece uma coroa seguida de outra coroa quando eu tenho moedas equilibradas? Ora, a primeira coroa vai ocorrer com probabilidade de 1,5 ou 50%. Porque essa moeda é declarada equilibrada lá no enunciado. Muito bem. E depois que eu lançar uma coroa, eu vou ter que observar outra coroa que também vai acontecer com probabilidade 1,5. Vejam se eu me faço claro. Qual a probabilidade de uma coroa em um lançamento de uma moeda equilibrada? 1,5 ou 50, 0,50. Mas eu quero coroa e coroa. Então, quando eu falo a palavra e, tem a ver com a intersecção, eu uso o multiplicador, uma multiplicação para resolver essa continha. E lembrem que a multiplicação, quando os números estão entre 0 e 1, ela é mais restritiva. O que vai acontecer aqui? Probabilidade de coroa meio e outra coroa meio, portanto eu fico com 1/4.
probabilidade reduz, se comparados aos termos iniciais. Tudo bem com a probabilidade do zero, pessoal? Que eu só tive que ir lá buscar no meu espaço amostral onde é que esse cara andava. Aí acho que agora vocês entenderam. O que é a probabilidade de 1? Né? A probabilidade de 1 é quando acontece um desses dois caras aqui. Ou quando eu tenho cara-coroa ou coroa-cara. Nas duas situações, eu tenho um x igual a 1. Então, eu posso dizer que isso aqui é a probabilidade do evento cara-coroa, união coroa-cara. É isso que eu estou querendo calcular. Vocês concordam que esses dois eventos aqui, cara-coroa e coroa-cara, são disjuntos? Porque ou acontece uma cara seguida de uma coroa, ou acontece uma coroa seguida de uma cara. Não dá para acontecer ao mesmo tempo esses dois eventos. Então, pelo terceiro axioma do Kolmogorov, se eu tenho dois conjuntos disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, isso aqui fica a probabilidade de cara-coroa mais a probabilidade de coroa-cara. Então, qual é a probabilidade de cara e coroa? Cara e coroa. Ora, eu obtenho uma cara, H, head, com probabilidade meio, e uma coroa também com probabilidade meio. Ou união, lembrem que as operações dos conjuntos têm a ver com palavras, então, ou união, é uma adição. Eu tenho uma coroa, tail, com probabilidade meio, e uma cara com probabilidade meio. E aí eu tenho que isso aqui é 1/4 mais 1/4, que me leva a 2/4 ou 1/2. Vocês decidem como vocês querem escrever. Professor, eu gosto de número decimal. Vou botar 0,25, 0,50 e depois 0,25 no próximo. Tudo bem, não tem problema. Mas lembrem que se fosse 1/3, por exemplo, já não ia dar para escrever o número inteiro. Né? Não quero ser o... Eu digo. Professor, uma pergunta. Tipo, eu tava vendo, né, e tal, e daí só que, em vez de fazer isso tudo só... Claro que nesses exemplos com ômega pequeno, mas tu olha lá onde tá ocorrendo e só vê, por exemplo, 1 aconteceu em 2 de 4 possíveis resultados, daí dá para botar direto 2/4 e fazer redução. Isso seria aceito como resposta, ou tu quer que a gente faça? Escreva assim. Tu está querendo dizer sobre a fração, que é o resultado aqui, ou Isso. os... Por exemplo, que tu fez assim, a probabilidade, daí abre ali o conjunto cara-coroa, união com coroa-cara. E daí tu fez a conta e tal. Mas daria só para olhar ali o conjunto ômega e ver, o 1 acontece em 2 dos 4 possíveis resultados. Daí tu bota 2/4 e daí reduz para 1/2. Vou te responder assim. Nesse caso, tudo certo. Uhum. Se a moeda não fosse equilibrada, tivesse probabilidade 1/3 de cara e 2/3 de coroa, concorda que a tua conta ia ficar meio... Não, daí é mais complicado. Mas aí, se tu fizer desse jeito que eu estou fazendo, dá certo sempre. Só vai trocar 1/2 por 1/3 e o outro 1/2 por 2/3. E aí faz a conta e fica tudo certinho. Tá, entendi. Obrigado. É legal vocês conhecerem o mecanismo, né? Mas, de novo, pensar com a própria cabeça é sempre uma coisa muito bem-vinda. Eu estimulo muito vocês a usarem a cabeça. Não precisam ficar restritos ao jeito que eu fiz, tá? Mas, às vezes, a gente tem que acabar entendendo algumas pequenas técnicas, porque se a gente quiser fazer tudo livre toda vez, a gente acaba... Fica muito difícil de resolver o problema, né? Sendo 100% intuitivo todo o tempo. Tá? Muito bem. E, por fim, acho que agora vocês entenderam, tá? Probabilidade do x ser igual a 2, a probabilidade de observar duas caras em dois lançamentos de uma moeda equilibrada vai acontecer quando eu tiver cara a cara. Então, isso é a probabilidade de head-head, cara a cara.
E como é que acontece, ou melhor, com que probabilidade acontece uma cara seguida de outra cara nessa configuração? Ora, eu observo uma cara com probabilidade meio, mas poderia ser probabilidade P. Né? E multiplicação, eu observo outra cara também com probabilidade meio, o que me leva a 1/4. Se eu fizer a conta, que conta? Se eu somar as probabilidades obtidas, 1/4 mais 2/4 mais 1/4, só um comentário, estão vendo que eu estou deixando o 2/4 sob o denominador 4? Por que isso? Porque facilita para fazer essa conta. Claro, eu poderia ter feito meio aqui, 1/2, mas aí eu perco a facilidade de simplesmente manter o denominador e somar os numeradores. 4/4 dá 1, como a gente já esperava. Se não bater 1 nessa soma, pessoal, tem algum problema. Né? Então, não tentem avançar sem descobrir o problema. Né? Senão, todo o resto vai estar embasado numa coisa falaciosa. A continha tem que fechar direitinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, voltemos à nossa tela. Então, aqui vocês têm exatamente o que eu acabei de resolver com vocês. Mas eu fiz a conta para a coisa ficar um pouco mais dinâmica e não ser tão estática. Né? E aí, meus amigos, vocês têm um monte de exercícios para fazer. Né? Eu peguei aqueles exercícios todos que eu fui passando e digo assim, agora descubra, obtenha as distribuições de probabilidade. Então, tem que fazer a conta em diversas situações. É um belíssimo treino. Tá? E, de novo, pessoal, ser passivo nessa disciplina não é uma boa estratégia. Pelo menos o que a minha experiência indica. Então, arregassem as mangas, aproveitem que tem mais um feriado aí na sequência e tirem umas horinhas para fazer uns exercícios, pessoal. Isso vai deixar vocês bem mais tranquilos. Né? Mas é isso. Então, mãos à obra aí, tem bastante exercício para vocês fazerem. Então, seção 363, esperança, variância e desvio padrão. Bom, pessoal, esses caras aqui, esperança, vamos começar com a esperança, é o nome em probabilistiquez, vamos chamar assim, da média aritmética simples. É um nome escrito, assim, um nome, uma variante do nome da média aritmética simples. A variância é o que a gente chamou de variância universal. É aquela que divide por N. E o desvio padrão é claro, universal, que vai na carona da variância. Lembra que o desvio padrão não tem fórmula, aspas, tem. É assim, calcule a variância e tome a raiz. Aí esse é o teu desvio padrão. Então, existem algumas definições aqui que eu vou mostrar para vocês, já seguidos de exemplos, para a coisa também não ficar muito teórica e vocês não desmaiarem de tédio na aula. Então, esperança é um nome em probabilistiquez da média aritmética simples universal. Variância a gente tinha simbolizado por sigma ao quadrado, aquela que divide por n. E desvio padrão é a raiz de sigma ao quadrado, ou seja, o próprio sigma. Essa é a simbologia que a gente usou lá no capítulo 2 de descritivo. Tudo bem? Então, a primeira definição diz assim, que a esperança de uma variável aleatória x ela é dada pela soma, ou somatório, para todos os valores de x pertencentes ao contradomínio de R de x, tal que eu pego o valor da variável x e multiplico pela sua probabilidade de ocorrência. Essa é a definição. Então, eu já vou tocar um exemplo aqui para vocês, né? Que é o 322, que vem do 321. Tá, deixa eu só me organizar aqui. Tá? Então, tem mais uma definição que eu vou só indicar para vocês, antes de fazer o exercício, o exemplo, melhor dizendo, que é a esperança de uma função de x, que eu estou chamando aqui de g de x, ela vai ser dada de forma muito parecida. Vai ser a soma do x pertencente ao contradomínio. Opa, contradomínio é
números reais, é só R de x. Tá? Desculpa. De G de x, P de x. Essa é a definição da esperança de uma função de x. Um detalhe aqui antes de eu continuar, pessoal. Percebam que a esperança ela está definida em cima de uma letra maiúscula. Essa letra maiúscula representa uma variável aleatória. Enquanto que o x minúsculo, que aparece aqui do lado direito da equação, ele representa uma particular realização daquela variável aleatória x. Estou batendo nessa tecla porque é muito importante vocês lembrarem disso. Tá? Muito bem. Então, vamos ao... Pode repetir essa última parte? Assim, eu vou repetir ilustrando para vocês, tá? Eu estou me referindo à seção 1.6 do Sr. X. Esse capítulo 1, pessoal, ele não está aqui à toa. Tá? Ele é curto, mas ele vai na veia, onde vocês têm que conhecer algumas coisas. Olha o último parágrafo aqui que eu indico. Nesse texto, será utilizado X maiúsculo para representar a característica de interesse, ou a variável aleatória, se a gente quiser ler dessa forma. E o xzinho minúsculo, ou xzinho k minúsculo, para representar o késimo valor observado da característica. Assim, enquanto o x representa genericamente o número de filhos de mulheres atendidas num certo hospital, que era o exemplo que eu estava dando, x4 igual a 2, xzinho 4 igual a 2, indica que a quarta mulher avaliada no estudo tem 2 filhos. Então, letra grande é o nome da variável. Olha como é que eu estou botando. X maiúsculo, 2 pontos. É um nome. Nome é maiúsculo. Pensem no nome de vocês. Vocês não escrevem o nome de vocês com a letra minúscula. Começa com a letra maiúscula. Mesma coisa a variável aleatória. Ela é um nome. É o rótulo dela. Então, esse cara é X maiúsculo. Mas quando eu me referi a um valor observado dessa variável aleatória, esse valor observado vai estar em letra minúscula. Tudo bem com a ideia? Eu vou fazer o exemplo agora, acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Qualquer coisa me pergunta. Então, aqui na esperança, variância e desvio padrão, nós estamos no exemplo 3.22. Exemplo 3.22. Que, então, calcula-se, né, a esperança daquele cara do dado, né, desculpa, da moeda que a gente já tinha discutido. Então, o exemplo 3.22, ele retoma o exemplo 3.21. O que a gente sabe? Do exemplo 3.21, o que nos foi dado de presente? Já vou para os finalmente, que é o que nos interessa. O contradomínio R de X é formado pelos elementos 0, 1, 2. Número de faces cara em 2 lançamentos, deixa eu até escrever aqui. Número de caras, se quiserem colocar em 2 lançamentos, para ficar mais preciso, lançamentos. E vocês têm o que eu vou chamar aqui de espaço de probabilidades, né? Onde cada ponto desse cara está associado a uma probabilidade. Né? Se eu quisesse escrever bonitão, poderia ser assim, um conjunto P, meio firulento, assim, formado pelos pontos 1/4, que é a probabilidade do 0, 2/4, que é a probabilidade do 1, que a gente já calculou, e 1/4, de novo, que é a probabilidade do 2. Isso tudo veio do exemplo 3.21. Muito bem. E o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular a esperança de x, e na sequência eu vou calcular a esperança de x ao quadrado, onde o quadrado agora é uma transformação desse x. Já vou contar para vocês a história. Muito bem. Pela definição, eu vou ter que pegar cada valor que está no meu R de x e multiplicar esse cara pela sua respectiva probabilidade. É isso que está sendo escrito aqui. X vezes P de x. Tudo minúsculo. Uma particular realização, a primeira realização, o primeiro valor que vocês escreveram, vezes a sua probabilidade de ocorrência. Mais, porque é um somatório, o próximo valor, que no caso é 1, vezes a sua probabilidade de ocorrência, que é 2/4.
mais o 2 vezes 1/4, que é a sua probabilidade de ocorrência. Então, abrindo a continha, o primeiro valor de R de x é 0, vezes 1/4, que é a probabilidade do zero acontecer, mais 1 vezes 2/4, de novo, eu não estou usando a fração irredutível só para facilitar as contas, mais 2 vezes 1/4. É isso que é a aplicação dessa equação. Então, vejam que é importante a gente pôr a mão na massa, né? Porque a gente olha para essas equações e o negócio está meio monstruoso, né? Mas elas são feitas para nos ajudar, podem ter certeza. Então, vamos fazer essa continha. 0 vezes qualquer coisa dá 0, 1 vezes 2/4 é 2/4, e 2 vezes 1/4 é 2/4 também. 2/4 mais 2/4 dá 4/4, que é igual a 1. Então, acabei de encontrar a esperança de x, bonitinha ali na minha continha. Vamos calcular a esperança de x², e aí eu faço uns grafiquinhos para a coisa ficar um pouquinho mais palatável para vocês. Tá? Cassiano, diga. Na verdade, tu até disse agora sobre fazer esses gráficos. Eu queria, era isso mesmo. Tipo, tem alguma definição, assim, em palavra do que é essa esperança? Como é que a gente usa ela? Tipo, para que é? Boa pergunta. Sim, vamos fazer assim, eu vou inverter, eu vou começar pelo gráfico por causa da tua pergunta, que foi muito boa. Então, vamos lá. Eu vou começar com um eixo de x, colocando os valores que estão no meu contradomínio, 0, 1, 2. E eu vou associar esses caras, vou associar a estes caras, um P de x, a probabilidade dos valores que estão no eixo do x. E essas probabilidades, se eu colar aqui, que a gente calculou no exemplo anterior, elas são 1/4 ou 2/4. São os dois valores possíveis que a gente observou. Então, eu vou botar assim, 2/4, ou 1/2, se preferirem, e 1/4, que é a menor das probabilidades. Então, esse gráfico, pessoal, ele é discreto. Significa que entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, abaixo do 0, acima do 2, não tem nada acontecendo, porque a variável é discreta. Mas qual é a probabilidade de 0,53? Não tem essa probabilidade, porque senão é contínuo, é discreto. Então é aqui que eu digo assim, ó, o 0 acontece com probabilidade 1/4. Então é como se vocês botassem uma massa, daí o nome função massa de probabilidade, no sentido de botar um pezinho na posição 0. E esse pezinho tem peso 1/4. Depois, na posição 1, o peso da posição 1, ou probabilidade, é de 2/4, ou 1/2. Então, esse cara aqui tem esta altura aqui. Se quiserem botar um pontilhadinho para ficar mais visual a parada, esteja à vontade. E, por fim, o 2 ocorre também com probabilidade 1/4. Então, lá vou eu botar uma massa de 1/4 lá no 2. Pronto. Esse é um gráfico possível para representar esses dados aí. Percebam que eu não vou ligar esses pontos aqui, porque ligar não faz sentido nenhum. Se eu ligo 2 pontos, eu estou dizendo, entre esses caras, eu espero os valores que estão nessa linha que eu acabei de conectar. E não tem. Bom, aí o Cassiano fez uma pergunta muito boa. Tá, Felipe, mas o que significa esse 1? Então vamos colocar esse 1 aqui, esse triângulo, assim, representando a média, e ela cai bem na posição 1, segundo a nossa conta. E o que significa isso de alguma forma? Bom, uma possível interpretação é que a média é um centro de massa. Então imaginem que esse eixo X seja uma bandeja. E vocês tenham na posição 0 um copo com 1/4 de garrafa, um copo cheio por 1/4, né, do seu volume. Depois, na posição 2, vocês têm outro copo, também com 1/4 de água. E na posição 1, vocês têm uma jarra ou um copo com metade da água nesse copo. Pergunta:
Vocês concordam que esse ponto 1 aqui, que a gente calculou da esperança, é exatamente o ponto da bandeja que equilibra a bandeja? Porque eu estou a uma unidade de distância do 0 para cá, uma para cima com o 2, e os copos têm o mesmo peso e estão equidistantes desse ponto. Então, a média é um ponto de equilíbrio, um ponto de balancear as coisas. Então, essa é uma possível interpretação geométrica da coisa. Certo? Tudo bem, Cassiano, com a ideia aqui? Tá começando a ficar mais claro. Mas assim, se tu não quiser pensar em parte geométrica, pensa que a média ela é um valor que divide metade da soma dos dados à esquerda dela e a outra metade à direita, justamente por ela ser um centro de massa. Tá? Então, tu divide a soma dos valores ao meio. É isso que a média faz no final das contas. Certo? Beleza. Então, na sequência, eu vou fazer, e já vai ter um desenho também, a esperança de x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Por que não foi x ao cubo? Ou não foi a raiz quinta de x? Porque eu, por conveniência, decidi fazer o x quadrado. Mas poderia ser qualquer função ou transformação desse x. Então, a transformação é o quadrado. Então, como é que a gente faz para fazer essa continha? Ora, vocês aplicam essa função g de x em cima do x e multiplicam pela mesma p de x de antes. Quer ver? É bem simples. A esperança de x foram os valores de x vezes as suas probabilidades somados. Isso é a esperança. Mas se eu quero a esperança média do x ao quadrado, olha que barbada. É assim, 0 ao quadrado vezes 1/4 é o valor de x aplicado na função vezes a probabilidade desse x, mais 1 ao quadrado, perdão, vezes 2/4, mais 2 ao quadrado vezes 1/4. Essa é a montagem da continha que expressa essa ideia aqui. Vamos à conta. Esse cara aqui dá 0, esse cara aqui dá 2/4, que é 1 ao quadrado vezes 2/4, e aqui vai dar 4/4, ou seja, 2 mais 4/4. Isso aqui dá 6/4, ou 3/2, se preferirem, ou ainda 1,5, também são possibilidades de valor. De novo, pessoal, eu não implico com a questão do decimal. Eu só acho que a gente tem que usar o decimal com cautela, porque a gente não consegue escrever o número todo em decimal, em muitas situações práticas. Muito bem. Então, a esperança de x ao quadrado é igual a 1,5. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que significa esse 1,5? O que é uma esperança de x ao quadrado? Né? Lá vamos nós para um desenho, e agora eu vou botar um eixo chamado x ao quadrado. Por uma questão de conveniência e elegância matemática, eu vou só indicar o 0, o 1 e o 4. São os únicos valores possíveis se eu elevar esse eixo de x ao quadrado. Então a pergunta é, com que probabilidade acontece um 0 nessa distribuição de x quadrado, que é, na verdade, este 0 da original ao quadrado? Ora, esse 0 aqui, ele vai ocorrer sempre que um 0 acontecer no meu exemplo aqui de cima. Então, esse cara acontece com probabilidade de 2/4, esse probabilidade de 1/4. Então, o 0 ocorre com probabilidade de 1/4. Vejam se eu me faço claro. Porque vem deste 0 aqui. Já o 1, ele vem desse 1 original ao quadrado. Então, e quando é que ocorre um 1 com probabilidade... quando é que acontece um 1? Ora, ocorre com probabilidade meio 50%, ou 2/4. Então, é assim a probabilidade deste 1 no eixo de x ao quadrado. Por fim, quando é que a gente tem um 4 nesse contradomínio de x? Ora, quando eu tiver este 2 ao quadrado. E esse 2 acontece com probabilidade de 1/4. E aí, fizemos um esboço do gráfico. Mas eu ainda não respondi a pergunta para vocês.
A pergunta é, tá, e aquele 1,5, da onde, como disse o meu grande colega Cassiano lá na graduação em estatística, aquele silêncio na aula do Beal, todo mundo prestando atenção, copiando, e o Beal era um professor, o inventor do momentinho cultural, é o Beal. E aí o Beal fez uma conta, mas pensa na conta, né? Nós ali quebrando a cabeça, pô, como é que vai terminar esse negócio? Aí o Beal fez uma conta, e aí o Beal é um baita matemático. Aí ele já tirou da cartola lá umas ferramentas e não sei o que lá, então aplica o logaritmo. E aí só se ouviu naquele silêncio sepulcral a voz do Cassiano dizendo, da onde? O Cassiano era do interior. Isso ficou uma piada entre nós, né? O Cassiano é um cara de gente bonita. Então a gente brincava da onde, né? Então, da onde que saiu esse 1,5 e o que significa esse 1,5 estar nessa posição aqui? Pensem de novo no exemplo da bandeja, o mesmo problema. Vocês estavam na situação 1, onde o ponto de equilíbrio estava em 1. Aí alguém pegou este copo aqui, que estava na posição 2, e levou o copo lá para a posição 4. Pergunta, essa bandeja não ia desequilibrar para o lado do 4, porque ela estava equilibradinha ali no 1? Sim, ela vai desequilibrar se eu mantiver a minha média em 1. Então, eu deslocando a média até 1,5, e a conta para fazer de cabeça assim não é muito fácil, por isso que a gente monta essas continhas, eu desloco o centro de massa da bandeja. Né? E a conta me diz exatamente onde eu tenho que botar o dedo para equilibrar a bandeja. Né? Dado esse novo afastamento. Percebam que eu omiti o 2 e o 3, porque assim, nunca vai acontecer um 2 ou 3 se o contradomínio de vocês for 0, 1, 2. Porque esses caras ao quadrado dão 0, 1, 4. Enfim, não tem como ser 2 nem 3. Tudo bem, Cassiano, com a ideia da bandeja ali? Acho que ficou bom. Assim. Aham, eu só queria saber, então, tipo assim, aquela conta ali na esperança do x ao quadrado, em que ela não importa muito o 1/4, o 2/4, porque, por exemplo, ali no 2 ao quadrado vezes 1/4, daria 1, né? O 2 elevado no 2 fica o 4, 4 vezes 1 sobre 4 fica 1. Mas em nenhum momento representa aquele 1 ali do 4. Só conectou o 4 no 1/4, igual a esperança normal. Então, tipo, o resultado da continha ali não importa tanto. Não sei se deu para entender. Não sei se eu consegui captar a ideia, Cassiano. Me corrija se eu estiver errado. Mas assim, esse 4/4 aqui vale 1. Isso. 2/4 é 1/2, ele vale meio. E esse cara aqui vale 0. 0 mais meio mais 1 dá 1,5. Enfim, então, eu fiz uma conta e cheguei no valor. E essa conta ela foi planejada de maneira a, pensando na bandeja, ser em que ponto eu preciso agora me deslocar, me realocar para conseguir dar conta de equilibrar essa bandeja. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Ah, tá, tá. Eu não tinha visto o propósito ali de achar o 1,5. Tá bom, agora eu entendi. Eu só fiz a conta aqui embaixo porque eu enchi de gráfico aqui na frente. Tá? Certo, obrigado. Tudo bem? Então, pessoal, essas seriam possíveis interpretações geométricas da média e da média ao quadrado, por exemplo. Tá? Mas nada me impediria de fazer uma esperança de x ao cubo aqui. Como é que seria a esperança de x ao cubo? Quem é que me diz como é que seria a conta? Como assim? Tu diz, tipo, bota 0 ao cubo vezes 1/4 mais 1 ao cubo vezes 2/4 mais 2 ao cubo vezes 1/4. É isso? Exatamente. Seria 2,5, né? Aí tem que ver aqui, dá 8, dá 2, mais isso aí, dá 2,5. E o motivo é o mesmo. Aí vocês podem fazer um eixo, né? Que vamos botar aqui 2,5. Bom, aqui eu vou botar assim, 5 meios ou 2,5.
né? Então, o mesmo motivo, se vocês pensarem num eixo x ao cubo, eu só vou agora dar uma espremida, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpem aqui a escala, não está essa maravilha. Mas o x ao cubo é a mesma coisa. P de x, 2 quartos e 1 quarto. Eu continuo com peso 1 quarto, desculpem. Eu continuo com peso 1 quarto em 0, com peso 2 quartos em 1, e agora o peso 1 quarto no 8. Eu só estou esticando, eu só estou mandando esse copo cada vez mais para a beira da bandeja. Então, o meu dedo, 1, 2, 3, o meu dedo tem que ser deslocado para a posição 2,5. Essa posição é a posição que divide a soma exatamente ao meio, portanto, é um ponto de equilíbrio. E a gente poderia ficar até amanhã aqui, fazendo todas as esperanças que nossa criatividade permite, mas não faz muito sentido. O uso já está bem encaminhado, usando a esperança de x e x ao quadrado. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não é um negócio difícil, pessoal, é só vocês prestarem atenção assim, nos meandros da coisa toda, né? Já me encaminhando para o último comentário da aula de hoje, variância e desvio padrão, né? Então, vamos dar uma olhadinha na apostila. A variância, pessoal, ela é definida pela equação 326, ou pelas equações 326, que ela indica duas formas de fazer a conta: esperança de x menos esperança de x quadrado, ou esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. E o desvio é aquilo que eu falei. O desvio é consequência. Sei calcular a variância, então tu também sabe calcular o desvio padrão. Não sei calcular a variância, então tu não sabe calcular o desvio padrão, que ele é simplesmente a raiz da variância. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a definição de variância, vou fazer uma correspondência aqui com o que a gente discutiu na área de descritivo. Faço um exemplo e a aula está encerrada, né, deixando, como sempre, para dúvidas e perguntas. Então, pessoal, a variância de x vai ser expressa dessa forma. Var de x maiúsculo. Não é x minúsculo. X minúsculo não tem variância. É um único valor. O que eu vou atribuir de medida de variabilidade para esse cara? Coisa nenhuma. Mas uma variável aleatória, esta sim tem variabilidade. Ela pode ser calculada de duas formas distintas. Essa primeira aqui, ela não é assim muito intuitiva para entender a conta. Mas ela é verdade, então eu vou colocar. Então, esperança de x menos a esperança de x ao quadrado, e tudo isso entre conchetes. Essa fórmula, pessoal, ela equivale à fórmula da variância universal, aquela que eu falei que era boa de entender o conceito. Soma cada valor xi menos a média ao quadrado e divide por n. É não, que é o tamanho do universo. Vocês concordam que é meio que isso que está sendo feito aqui? Olha o núcleo, ó. X menos a média ao quadrado. X menos a média ao quadrado. Ficou clara a ideia? Não existe essa correspondência. E existe uma outra fórmula que é mais fácil de fazer a conta, que nem lá na variância da descritiva. A fórmula é assim: esperança de x ao quadrado, que é como se declama isso aqui, menos o quadrado da esperança. A variância, então, a forma fácil de memorizar é a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. Então, essa notação aqui, pessoal, ela é esquisita num primeiro momento, mas ela tem sua utilidade. Depois eu mostro algumas coisinhas para vocês. Mas esperança, quando tem esse E, significa que vocês vão calcular o que está aqui dentro, eu ia dizer aqui dentro, e dividir por n. É isso que vocês vão fazer, calcular e dividir. É isso que está acontecendo. Então, o que é a esperança de x ao quadrado? Ora, é a chamada média quadrática. Soma cada um dos valores ao quadrado sobre não, e vocês têm essa esperança de x quadrado. Menos
como é que a gente representa a esperança, né? Bom, pode ser μ ao quadrado, direto, a média ao quadrado, mas vocês também poderiam destrinchar isso aqui como soma de x quadrado sobre não menos soma de x sobre não ao quadrado. Vejam se eu me faço claro. Porque o μ, ele vem da soma de x sobre não. E esse cara está ao quadrado e a gente está descontando ele dessa primeira parcela. Então, são todas variâncias universais, no sentido do que eu mostrei para vocês lá no capítulo 2. Tudo bem? E aí, pessoal, vamos então ao exemplo 3.23, que ele até não tem assim muita graça. Opa, 23. Porque a gente meio que já tirou a graça do brinquedo. Se eu de novo voltar para a variável do exemplo 3.22, aquela do número de caras em 2 lançamentos, e eu quiser calcular a variância deste número de caras, perdão, deixa eu voltar aqui para... Usando a fórmula simplificada, isso aqui é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Ora, quanto é que deu mesmo a esperança de x quadrado? A esperança de x quadrado, segundo os nossos cálculos, dá 1,5. Eu vou botar aqui 3,5, depois eu faço com o número decimal. 3,5. Menos a esperança ao quadrado. Então, isso aqui, né, dá 1,5 ou 0,5, se preferir. Essa é a variância desse conjunto de dados. E o desvio padrão é aquela coisa sem graça. É a raiz da variância, né? Isso aqui é um valor irracional, então daria para deixar assim. Se quiserem ligar a calculadora e fazer a conta, estou colando aqui do site, 70, 71 aproximadamente. 70, 71. Né? Mas para mandar o foguete para a NASA tem que ser raiz de 0,5. Fim do que eu tinha que contar para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Pergunta? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios que estão na sequência do material ali que a gente passou. Então, leiam de novo essa seção 3.6. Leiam com calma, né? E vão fazendo os exercícios intermediários. É um monte de coisa para fazer, pessoal. Tá? Então, leva um tempinho, vocês têm que se organizar. E aí, então, segunda-feira que vem vai ser feriado, né? E na quarta-feira a gente vai ter, então, o nosso segundo bloco de aulas presenciais, sendo que só vai ser uma por causa da Semana Farroupilha. E acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, senhor, as aulas presenciais da tua parte vão ser iguais, foram as primeiras, que tu prioriza a aula assim no computador para poder gravar e tudo mais? Acho que sim, mas eu estou revisitando a ideia toda. Tá? Talvez eu faça uma aula normal e depois chegue em casa e grave a aula no computador. É uma possibilidade. Né? Eu não tenho que me preocupar com equipamento e tudo mais, e a aula fica mais divertida. Tá? Eu estou considerando fazer isso. Eu só não fiz isso assim a rodo porque eu estou com 7 disciplinas, então tem que dar 7 vezes a mesma aula, ou 14, se a gente pensar em 2 por semana. É muito pesado, tá? Mas eu acho que eu vou tornar a aula um pouco mais simpática, até porque tem o feriado, então vai ser só uma aula. De repente essa eu faço, dane-se a gravação, eu dou a aula lá do jeito que tiver que dar, quadro, aquela coisa toda. Depois em casa eu gravo, tiro umas fotos do quadro, comento alguma coisa. Pode ser? Não, pode ser assim, eu só ia dizer que tinha ficado bem interessante, né? Se for gravar depois, que eu tive uma outra matéria que o professor ele gravou assim o quadro, mas ele tava compartilhando a tela ao mesmo tempo, daí eu peguei um dia para ver assim em ambas as aulas da semana, era 2 aulas, e tipo, eu tive que ficar olhando assim o quadro gravado na telinha da webcam, sabe, bem pequenininho assim, porque
em tela cheia só ficou gravando a tela do computador dele parada. Daí é meio foda, né? O que dá para fazer, assim, se eu transmitir, tipo, se esse computador tivesse conectado a um projetor, o que está aparecendo na minha tela está aparecendo na tela do projetor também. Então, eu poderia me valer disso. Eu posso ir gravando a tela, né? Mas aí perde o quadro. Aí o quadro tem que ter aquela câmera externa. Aquela câmera, eu confesso que eu não vou operar. Eu acho, assim, não está bem estruturada essa parte. Então, eu prefiro eu dar aula para vocês, levantar, nem que seja só uns trechos no quadro. Assim. Eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer um misto, né? Assim, começo a aula sentado, tipo, eu começo a aula com vocês aqui. Abro papelada, aquela coisa toda. Aí tá, pessoal, vamos fazer um exercício, vamos para o quadro. Aí nessa hora, eu pauso a gravação, vou para o quadro e faço o exercício. Aí chega no final, eu tiro uma foto, né? E em casa eu gravo só a parte do exercício. Eu acho que fica mais legal, assim, do que ficar me preocupando com câmera, não sei, isso é muito chato, assim, não tem condição do cara sozinho ficar operando uma câmera e dando uma aula. Isso eu não tenho coordenação motora para tanta coisa. Assim. Certo? Não, o quadro eu acredito que nem seja problema, mas no caso, se tipo, se fosse fazer isso do quadro, o ideal seria mesmo, por exemplo, conectar ali a câmera no Note, né, e abrir a câmera do notebook na tela, para deixar assim em tela cheia e ficar gravando daí a câmera pela tela do computador. Daí sim conseguiria ver o quadro em tela cheia, mas olhar ali só pelo tamanho da webcam fica muito pequeno e ruim de ver. Mas o que eu ouvi de relatos de colegas, professores e também de alunos, é que a gravação do quadro não fica muito boa. Tipo assim, o quadro fica meio apagado, não, mesmo numa tela um pouco maior. É o que o pessoal tem me reportado. Então, eu fiquei um pouco receoso disso, tá? Então, eu acho assim que dar aula sentado, que nem eu estou dando aqui, não é um problema, porque tipo, eu estou manipulando o quadro no computador. Então, vocês vão ter um telão, né, o projetor, e o que tiver na minha tela está no projetor e eu estou falando com vocês, tá? Aí tudo bem. Mas na hora do quadro, que eu adoro escrever no quadro. Aliás, minha letra no quadro é 1000 vezes melhor do que minha letra no papel. Não só por isso, mas assim, eu simpatizo. Eu acho que quadro é um negócio que é legal para o cara pensar, ter ideias e passar a ideia para os alunos. Tá? Então, de repente, eu faço isso. Aí eu não fico assim, tendo que dar toda a aula de novo, né, do zero. Tá? Isso seria muito puxado para mim, com 7 turmas e mais todo o resto que eu tenho para fazer. Aí é suicídio. Certo, pessoal? Então, só estou anotando aqui um teminha para vocês, que é ler a seção 3.6 e fazer os exercícios e exemplos, né? O exemplo é um exercício, no fim das contas. É um exercício feito ali para vocês, né? De cabo a rabo. Mas é uma ótima forma de você estudar. Lê o enunciado do exemplo e tenta resolver como se fosse um exercício. Depois vocês olham como é que eu resolvi. É um treino muito bom. Fim da aula, pessoal. Mais dúvidas, mais perguntas? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença e paciência. Nos vemos, então, na aula presencial. Eu vou publicar o formulário da aula presencial. Já era para estar online, me desculpem, eu acabei fazendo outras coisas hoje e acabei não publicando antes da nossa aula. Mas até amanhã isso aí vai estar disponível e aí vocês só clicam lá e botem o nome se tiverem interesse na aula presencial. Certo? Então é isso. Um bom resto de semana. Fiquem bem, cuidem-se e qualquer coisa, e-mail e lembrem dos monitores que estão lá, carentes, esperando vocês. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Professor, valeu.